Uma corrida bancária ocorre quando vários clientes vão rapidamente às suas agências bancárias tentar sacar o seu dinheiro. Pode ser pelo medo do banco quebrar ou de ocorrer uma quebra em cadeia de bancos por uma série de fatores. E talvez isso possa vir a estar ocorrendo no Canadá por conta desta nova questão que foi anunciada pelo governo, pelo primeiro-ministro, que diz o que? Que os bancos, eles podem agora, por alguma suspeita, estar congelando ou até mesmo suspendendo contas de seus clientes. Claro, relacionado àquela questão das manifestações que estão incomodando o governo canadense. Sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Oi, tudo bem? Se você é novo por aqui, sou Gabriel Conversani, assessor de investimentos credenciado pela Ancord e tenho especialização em investimentos Ambima. Bom, para contextualizar o que está acontecendo então no Canadá, vamos lembrar que lá em dezembro começou uma certa tensão entre caminhoneiros, entre o governo canadense, porque o governo canadense começou a exigir que os caminhoneiros tivessem a vacina. Claro, a maioria já tinha vacina, mas começou-se a ter essa exigência, principalmente nas fronteiras entre Estados Unidos, Canadá, a exigência do passaporte vacinal. Os caminhoneiros, eles avisavam o governo de que isso era contraproducente e que talvez tivesse consequências muito mais negativas do que positivas. O governo, ele manteve o seu planejamento, sem parece dar ouvidos aos caminhoneiros. Bom, o que acontece é que foi gerando cada vez mais tensões, até o ponto de que em janeiro começou-se a organizar a chamada Marcha pela Liberdade, que é uma manifestação, diga-se de passagem, pacífica e que inicialmente era formada pelos caminhoneiros, mas que foi ganhando cada vez mais adesão popular, a ponto de que várias pessoas, famílias inclusive, até dá para ver os vídeos de vários canadenses mesmo, estando nessas manifestações. Isso incomodou bastante o governo e, claro, outras pessoas ao redor do mundo também parece que mandavam dinheiro, tentavam financiar essas manifestações populares de fato, que não são violentas. Uma plataforma para isso é o GoFundMe, que basicamente é para pessoas, instituições conseguirem financiamento para algumas causas. Mas o governo ele começou a impedir que esse dinheiro chegasse via essa plataforma e obrigou que a plataforma mandasse o dinheiro de volta a quem havia enviado inicialmente. Então vetou essa possibilidade de financiamento. Isso talvez não gerou o efeito desejado pelo governo, as manifestações continuaram com alta adesão, o governo está incomodado com isso e então agora em fevereiro o que o governo fez? Ele aprovou, mais especificamente dia 14, a lei de emergência, que ela institui? Institui alguns pontos importantes. Um deles é que determinadas propriedades vão poder ser reguladas. Claro, ele está falando, esse trecho provavelmente é mais específico com relação às propriedades que estão sendo utilizadas nessas manifestações. Tá? Então, por exemplo, caminhões, outros objetos, outros veículos, mas é claro que gera uma insegurança jurídica de daqui a pouco isso acabar se estendendo para outras propriedades, então é um risco a ser levado em conta. Mas outro ponto, que é o principal que a gente vai ver aqui, é que os bancos agora, instituições bancárias, eles estão autorizados a, se tiverem alguma suspeita, estarem congelando ou suspendendo contas de seus clientes ativos. Tá? Isso, claro, o objetivo é gerar um temor em quem pretende ou até participa dessas manifestações, que a qualquer momento o dinheiro pode acabar sendo congelado. A pessoa pode ir no banco e não conseguir sacar. O ponto, isso é interessante, muito possivelmente outras pessoas também, percebendo essa insegurança jurídica, se sentem ameaçadas, mesmo nem fazendo parte da manifestação, podem se sentir ameaçadas e querer sacar logo o seu dinheiro. E aquelas que fazem parte da manifestação, a mesma coisa. E esse que é um ponto um ponto importantíssimo. Toda essa insegurança pode fazer com que as pessoas vão correndo sacar o seu dinheiro o mais rápido possível.
Porque o que impede que elas não tenham seu dinheiro bloqueado? Que em um momento, poxa, porque no banco é onde as pessoas guardam a reserva de emergência, então a pessoa precisa mesmo do dinheiro, vai lá sacar o dinheiro e não consegue. Porque antes os bancos eles precisavam justificar, pelo menos, ou se não, era quando tinha investigação ativa, quando a pessoa era investigada pela polícia, não era tão simples assim, simplesmente você congelar os bens de uma pessoa. E agora, com o governo dando essa autorização para os bancos, o que isso pode gerar esse temor que faz com que as pessoas vão correndo aos bancos, e seria uma corrida aos bancos. Qual que é o perigo disso? Os bancos, como a gente falou sobre isso, se eu não me engano, 1 ou 2 vídeos atrás, os bancos, eles não têm todo o dinheiro que eles prometem ter. Na verdade, eles têm uma pequena parte de todo o dinheiro que está em circulação que eles dizem ter. Se todo mundo for lá sacar o seu dinheiro, o banco não vai ter o dinheiro, vai ser insolvente. Os bancos vão acabar quebrando. Por isso que uma corrida aos bancos gera o quê? Basicamente uma quebra em cadeia de bancos. Mais uma vez, temos vídeos sobre isso aqui. E para aumentar talvez um pouco mais esse temor, a gente pode ver aqui em uma notícia que saiu na noite mesmo de ontem. Como está dando para ver, os 5 maiores bancos do Canadá ficaram offline, então basicamente por mais de 1 hora, por várias horas, sem os clientes conseguirem estar de fato entrando nas suas contas, fazendo movimentações. Então aqui embaixo está o nome desses bancos. Esse é um site que ele registrou essas reclamações. Então tem um gráfico que registra como se fosse um pico de reclamações de clientes que não estavam conseguindo de fato estar acessando. O nome é o Bleeping Computer, basicamente do site que registrou isso, né? Então basicamente isso só aumenta o temor, aumenta essa suspeita. Será que talvez aconteça essa corrida aos bancos? É claro, nenhum desses bancos quebrou no caso, talvez possa. Claro, seria uma coincidência gigantesca que os 5 bancos tivessem manutenções programadas exatamente para o mesmo horário. Seria muito difícil, não ter absolutamente nada a ver, né? De qualquer maneira, não correu essa corrida aos bancos, talvez ocorra, talvez não ocorra também, mas a gente tem que se atentar, porque eu particularmente ficaria temeroso em ter meu dinheiro no banco de um país cujo governo acabou de falar que os bancos podem estar congelando o dinheiro sem que tenha alguma suspeita comprovada de fato. Por enquanto, o governo diz que é só para quem está causando mal para o país, quem está lá na manifestação, mas a insegurança jurídica é bastante elevada e por isso esse temor. E mais uma vez, se tivesse corrida aos bancos, os bancos eles acabam quebrando. E aí, claro, que se começar a acontecer essa corrida muito forte aos bancos, muito provavelmente o governo vai acabar intervindo. O governo não vai querer que os bancos, seus grandes aliados, acabem quebrando. Isso seria completamente danoso para a economia do país e também para o próprio governo, porque como é uma democracia, ele precisa ter um mínimo de satisfação popular. Bom, além disso, outro ponto é sobre as seguradoras. Claro, isso a gente não vai falar tanto, mas basicamente os seguros dos automóveis que estão fazendo parte das manifestações, eles podem ser suspensos, então é mais uma insegurança jurídica, e a gente sabe que então o governo está intervindo bastante em instituições financeiras também, agora seguradoras. E outro ponto é que agora as instituições bancárias e o governo, eles podem trocar informações importantes, informações relevantes, que basicamente são aquelas informações confidenciais que antes não podiam ser trocadas tão livremente, mas agora eles vão poder estar realizando essa troca de informação para o dito bem-estar da nação, bem-estar do Canadá, o que é bastante duvidoso. De qualquer maneira, o que importa aqui é que é um país com alta liberdade econômica que agora está se mostrando bastante, o governo pelo menos se mostra bastante favorável a essas intervenções governamentais na economia, o que, claro, pode gerar bastante temor no investidor e, mais uma vez, no cliente dos bancos. De qualquer maneira,
Só que era mais uma reflexão sobre esse risco mais de mercado jurídico e também esse possível temor que pode levar uma corrida aos bancos, vários saques que tem muito risco às instituições bancárias. Isso acarretaria em uma quebra em cadeia de bancos e uma grande recessão econômica. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai ficar por aqui. Deixa o like aqui se gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Saliento mais uma vez, como dá para ver na tela, que temos diferentes cursos, dos mais básicos até os mais avançados. Bom, então vejo vocês nos próximos vídeos.